Opa, tudo bom? Aqui é o Joás do AB Nunca Mais e nesse vídeo eu quero falar com você sobre características que impedem a sua aprovação na OAB. Coisas como desânimo, tristeza, preguiça, todas aquelas coisas que jogam contra a tua aprovação. E eu quero começar falando sobre as características que eu tinha, as dificuldades que eu tinha. As principais eram cansaço e preguiça. Eu tinha bastante cansaço porque na época dos estudos, tanto para a OAB quanto para concursos, eu sempre fiz várias atividades, sempre trabalhei e aí tinha que compatibilizar o trabalho, o estudo e entre outras atividades. E aí quando eu chegava em casa para estudar, já não tinha mais aquela energia, aquele gás e até mesmo aquela vontade de pegar no livro e começar e tal. E eu fui percebendo que ao longo do tempo nada mudava. Eu tinha aquele cansaço, às vezes até começava a estudar, mas o estudo não rendia absolutamente nada, ou quando rendia quase nada. E um dos diferenciais que teve nesse sentido foi quando eu comecei a aplicar uma técnica simples, mas bem efetiva. A técnica que eu chamo de Power Nap. É simples, é só você tirar uma soneca de 20 a 40 minutos antes do seu estudo, se você, assim como eu, sofre de cansaço, tem várias atividades e quando chega a hora de estudar, a energia já está lá embaixo. Então você tirando uma soneca, sei lá, eu por exemplo, quando chegava à noite, lá por volta de 7 horas da noite em casa, 7, 8 horas da noite, que era o momento que eu começava a estudar, estava bem cansado, eu parava um tempo, tirava 20 a 30 minutos. Você pode testar, tá? A ciência ela aponta que essa soneca ela é mais eficiente de 20 a 40 minutos. Isso aí vai variar de pessoa para pessoa. Então você testa e vê como é que você se dá melhor nesse sentido. Então depois dessa soneca parecia uma mágica. Parecia que, sabe aquele lance de jogo, né? Que você tá com pouca vida e de repente subia a vida, ficava lá em cima novamente. Era assim que eu me sentia. Quando eu acordava dessa soneca, eu já estava pronto e conseguia render bem nos estudos. E até mesmo meia-noite. Não tanto mais do que isso, mas eu conseguia ir bem. E sem essa soneca eu conseguia ir me arrastando até 10 e pouca da noite, sem muito desempenho. Essa foi a forma que eu superei esse obstáculo do cansaço, que era uma característica pessoal minha. Não tanto uma característica, mas uma coisa que eu percebia que acontecia comigo em virtude de tantas atribuições do dia a dia. E a segunda coisa que eu tinha, uma característica que jogava contra a minha aprovação, era a preguiça, principalmente nos finais de semana. Quando chegava lá o sábado, chegava o domingo, tudo, absolutamente tudo, era mais interessante do que aqueles livros de doutrina ou aquela legislação ou qualquer coisa do tipo. Tudo era mais interessante. Então tinha convites para ir para a praia, convites para ir para a festa, convite para ir para barzinho e eu me sentia lá, puxa, naquele dilema, né? Vou, não vou? E aí às vezes não ia, ficava em casa, mas a preguiça de estudar estava lá comigo e eu nem estudava. Às vezes nem saía e ficava em casa com preguiça, nem pegava no livro. Ou senão a preguiça também se manifestava de outra forma. Eu estabelecia que tinha que começar a estudar, sei lá, 8 horas da manhã no sábado. E aí acordava e aquela preguiça forte, aquela vontade de ficar na cama, a cama parece que estava me abraçando. E aí eu disse, não, vou ficar mais uns minutinhos. E esses poucos minutinhos se transformavam em meia hora, 1 hora, 2 horas. E o estudo que estava planejado para iniciar às 8, quando iniciava, era por volta das 9, 10 horas da manhã. E uma das formas que eu identifiquei que eu podia superar essa barreira, era sendo mais fiel. E sendo mais fiel e tendo alguns gatilhos. Um dos gatilhos que deu certo para mim foi tomar um banho gelado. Não tem sono que resista a um banho gelado. Quando eu sentia que eu estava lá com aquela preguiça, eu dava um pulo da cama, tomar um banho gelado. Depois desse banho gelado, o sono ia embora. E se ficava muito pouco, mas já não dava mais para dormir da mesma maneira como eu estava dormindo. Então, um banho gelado, um café da manhã legal e, claro, eu procurava incrementar exercício físico. Um momento que eu não fazia, eu percebi claramente que teve momentos que eu decidi apenas estudar e momentos que eu decidi estudar e conciliar com exercícios físicos. O meu desempenho nessa combinação com exercício físico foi superior.
E eu antes pensava que estaria perdendo tempo se eu dedicasse 1 hora para um exercício físico, o que não foi o que aconteceu. Então, recapitulando, eu não sei quais são as suas barreiras, não sei quais são os obstáculos que impedem a tua aprovação. Talvez também seja, assim como eu, cansaço e preguiça, mas também pode ser tristeza, pode ser desânimo propriamente dito. E aí, para esses dois cenários de tristeza e desânimo, é você saber por que você quer passar, né? Qual o grande motivo? O que é que justifica você passar algumas horas ou abrir mão de algumas coisas em detrimento de outros, né? Você focar nos estudos e abrir mão de prazeres momentâneos. Por quê? O que é que você quer com isso? Você quer realização profissional? O que é que a advocacia, o que é que a carteirinha do OAB vai representar para você, vai representar também para a sua família? Quando você tem isso bem claro, a tristeza e o desânimo, eles tendem a desaparecer. E isso é claro se a tristeza e o desânimo estiverem estritamente relacionados a essa parte da prova, essa parte de estudo. Se tiver outra natureza, aí o mais recomendado a falar disso é um psicólogo, não é minha praia. Mas, fazendo um resumo, é possível sim, pequenos gatilhos podem colocar você em outro nível, te levar a um nível mais adiante. E o modo que você pode vencer é você procurar o que é que vai dar certo com você. Talvez não seja um banho gelado, talvez seja um café quente, no caso da preguiça ou do cansaço, sei lá. Mas o importante é que você tente identificar o que faz mais sentido para você. E não é tentar ficar acordado muito tempo para estudar mais. Não é isso. É você buscar sempre o equilíbrio, você tentar identificar como é que você pode alcançar mais se esforçando o mínimo possível, tá? Então, essa foi a forma que eu encontrei de responder essa pergunta, para que você vença, para que você supere esses dois obstáculos que eu dei como exemplo, o cansaço e a preguiça. E se esse vídeo fez sentido para você, curte e comenta aqui embaixo o que é que você pensou, o que é que se despertou, quais são as tuas barreiras, quais são as características que têm te impedido de alcançar, de passar para o próximo nível e alcançar a sua aprovação no OAB. Compartilha também com aquele seu amigo que você acredita que ele vai também ser beneficiado com essa mensagem. Enfim, você também pode comentar falando quais temas você quer ver nos próximos vídeos, que eu vou selecionar as principais respostas e vou gravar, respondendo com dicas, com sacadas, com insights. Tudo isso para levar você a um outro nível, um nível de desempenho ótimo, para que você realmente faça a sua única ou sua última prova da OAB. Um grande abraço e até o próximo vídeo.